Aleluia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de terça-feira, o tema é viver para servir. Vamos lá? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O Evangelho de hoje é de São Mateus 23, de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam, não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Oh, misericórdia! Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho que a Igreja hoje nos convida a considerar, o Senhor faz uma dura crítica àqueles escribas e fariseus que, em sua atuação, seguiam pela aparência externa das suas ações em vez de viver de acordo com a verdade. Em certas ocasiões, esta crítica feita pelo Senhor contra os hipócritas constitui o fundamento para considerar Jesus como um revolucionário frente a práticas desprezíveis de que ele mesmo se distancia. Contudo, o Senhor não pretende abolir a lei ensinada por escribas e fariseus, que está lá em Mateus 5,17, mas purificá-la e levá-la à sua plenitude, em contraste com aqueles homens que falam e não praticam, e gostam dos primeiros lugares. Jesus ensina-nos que nós, cristãos, somos chamados a servir e a humilhar-nos. E ao contrário deles, Jesus não só diz, mas corrobora estas palavras com o seu holocausto na cruz. O cristão, como bom discípulo de Cristo, tem de procurar o serviço e não a honra. Precisamente esta perspectiva que se traduz em modo de viver é a parte realmente revolucionária da mensagem de Cristo. Um discurso que não fica em teoria, mas que se torna vida, porque sabe concretizá-lo nos 1000 detalhes de cada dia. Com a sua vida e as suas palavras, o Senhor vai nos preparando para acolher o dom iminente da Páscoa.
viver em contínua atitude de serviço e de entrega aos outros. E o melhor modo de deixar que a graça entre no nosso coração, que é o melhor, né? É o melhor modo de deixar que a graça entre no nosso coração. Assim como Cristo veio e serviu, ele foi serviçal, ele serviu, ele veio servir e não ser servido, né? Todos estavam aguardando um rei tal que nascesse em famílias nobres, em riquezas, em isso, em aquilo. O Senhor nasceu na pobreza e serviu. Ele poderia muito bem falar, olha, eu sou o Filho de Deus, vamos parar com isso, agora eu quero ser servido, vamos lá, é assim, assim, assado. Não, na humildade dele, né, na pequenez dele, entre aspas, ele serviu, curou, perdoou e até então morreu por nós numa cruz. É ou não é serviçal? É ou não é serviço? É ou não é dar-se ao outro? Quem poderia fazer isso igualmente? Quem somos nós? Mas ele sempre dá esse exemplo. Então, que nós possamos, com mesmo nossos grandes pecados, tentar servir, ser serviçal também, servir ao próximo, mesmo com a nossa dureza no coração, viver para servir. Viver para servir. Difícil, porque nós muitas vezes não queremos dobrar, né? Dobrar o braço, tal, aceitar esses pedidos que o Senhor nos faz. Mas no momento que nós soubermos e entendermos a palavra do Senhor, nós vamos poder viver para servir. Difícil. Mas nós temos que tentar, nós não podemos desistir. Temos que fazer essa mudança. A Páscoa está aí. Esse é o momento de mudar. Todos os anos a gente passa nessa passagem, né? Na Páscoa. Convertei-vos. Vamos lá às celebrações, vamos para as missas. Convertei-vos, vamos nos confessar, vamos lá. Vamos procurar um sacerdote. Todo ano o Senhor dá essa oportunidade. Todo ano o Senhor dá essa oportunidade para a gente crescer nesse viver para servir. Todos os anos. Enquanto a gente está aqui, sempre Ele vai falar isso, vai ser repetitivo. Ai, nossa, Vânia, todo ano, para que nós não esqueçamos. Então, sejamos servos do Senhor, assim como a Virgem Maria foi a serva. Eis aqui a escrava do Senhor. Foi assim, serviço, né? Os santos também serviram ao Senhor. Gente, tá muito claro, Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Obrigada por corresponder ao Evangelho diário em 10 minutos. Você que está aí ouvindo, repasse, compartilhe, comente, dê glórias a Deus. Não deixe isso passar, ficar sem você dar um passo à frente. Fiquemos bem na paz do Senhor.